E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor discursivos aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu edital, que é a prova discursiva. Estivemos, a publicação do edital e, felizmente, ele veio nos moldes em que nós estávamos nos preparando, o que acaba presenteando o aluno que se preparou com antecedência, tá? Independentemente de qualquer coisa, as cartas estão lançadas, agora a gente tem 2 meses até o dia da prova. Tempo suficiente para ultimar a sua preparação e, com certeza, para produzir textos, tá? Nós falamos bastante sobre a prova discursiva na análise do edital, ele está disponível no YouTube. Nessa análise, além de falar do próprio edital, nós trabalhamos temas antigos, temas anteriores dos concursos da Polícia Federal, colocamos as apostas de temas e falamos também sobre os instrumentos que o Estratégia tem para auxiliar vocês nessa preparação, tá? Nós temos diversos cursos com correção e eu considero bastante importante que o candidato, ele considere a possibilidade de adquirir um desses cursos como forma de melhorar a sua preparação. Muitas vezes a gente tem a noção, tem a impressão que está escrevendo muito bem, mas na hora que recebe a correção, acaba tendo uma surpresa desagradável, tá? E o que eu recomendo é que vocês, se for o caso, não deixem para ter essa surpresa no dia da sua prova, tá bom? A Banco Sebrasp, ela tem como característica que a diferencia das outras uma correção de língua portuguesa um pouco mais puxada. Então, muito importante que vocês treinem para que vocês cheguem com a estratégia definida e que vocês consigam fazer essa prova discursiva com uma velocidade e de forma que o tempo não comprometa a qualidade do seu texto. Tranquilo? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Como sempre funciona em todos os nossos simulados. Vou passar para vocês o tema, vou fazer alguns comentários teóricos, vou falar um pouco sobre a estrutura da Banco Sebrasp, depois a gente vai passar para uma proposta de solução, que é aquilo que eu entendo que pode ser utilizado como referência na hora de confrontar com o texto que certamente vocês produziram. Tudo jóia, pessoal? Sem mais delongas, vamos começar. Então, bem, tem os textos motivadores, a gente vai passar por eles para ganhar tempo. Aqui é o nosso tema em negrito em caixa alta centralizada. O nosso tema é crimes cibernéticos relacionados à Polícia Federal, tá? Então, o tema que acaba sendo mais específico, tá bom? E dentro desse tema, a gente vai falar sobre os 3 tópicos, Tópico A. Fatores que têm proporcionado a escalada dos crimes cibernéticos. Esse aqui é um tópico mais geral, tá, pessoal? Que não necessariamente tem a ver com a Polícia Federal. A Banco Sebrasp, ela faz isso por vezes. Tópico B. As principais atribuições da PF no enfrentamento aos crimes cibernéticos. Afinal, a PF, ela tem responsabilidade em relação aos crimes cibernéticos? Ela pode fazer alguma coisa? É isso que a gente quer saber. C. Que já adianta a resposta do segundo tópico, os desafios enfrentados pela Polícia Federal na investigação e prevenção desses delitos, tá? Que de certa forma já adianta, já dá a dica que sim, a Polícia Federal ela tem atribuições contra aos crimes cibernéticos. Meus amigos, Banco Sebrasp é aquilo que a gente falou na análise de edital, que sempre fala aqui em todos os nossos simulados, tá? 95% dos pontos para conteúdo, 5% dos pontos para apresentação e estruturação do seu texto, tá? Em termos de estrutura, a Banco Sebrasp, ela permite, mesmo nos seus textos de atualidades, que você utilize a estrutura moderna no texto dissertativo, que é aquela estrutura que só tem o desenvolvimento, não tem introdução e conclusão, mas nós recomendamos que você faça uma introdução, ainda que simples, como forma de conferir progressividade textual, como forma de proporcionar uma maior coesão ao seu texto. Então, a introdução ela vai adiantar para o leitor do que será tratado, o que será tratado naquele texto. Isso, obviamente, proporciona uma maior coesão para o seu texto, beleza? Então, em relação à estrutura, pontuação, se vocês quiserem mais detalhes, basta assistir ao simulado anterior ou dar uma olhadinha lá na análise do edital, que a gente fala sobre isso com mais calma, beleza? Inclusive à luz do que está no próprio edital. Tranquilo? Agora vamos para o primeiro tópico, que fala sobre os fatores que têm proporcionado... Só um segundo. Fatores que têm proporcionado a escalada dos crimes cibernéticos. Meus amigos, não é de segredo para ninguém que a gente vive hoje uma franca expansão do acesso aos meios digitais. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2023,
quase 85% da população brasileira tem acesso à internet, né? Só que esse acesso, muitas vezes, ele não veio acompanhado de uma alfabetização tecnológica, de uma alfabetização midiática, né? Aquele conhecimento, aquele repertório que permite ao indivíduo julgar se a informação é verídica ou não, julgar se ele está sendo vítima ou se ele está sendo vítima de uma tentativa de golpe, tá? Então, muitas vezes, né, as pessoas dizem, né, que o Brasil ele alcançou uma inclusão digital, embora o termo inclusão digital seja bem mais amplo, não seja só o acesso à internet, mas o Brasil conquistou uma inclusão digital sem se alfabetizar. E qual é a consequência disso? Consequência que as pessoas acabam acreditando naquilo que elas leem, se está escrito, né, então deve ser verdade. Se alguém falou, deve ser verdade. E para o nosso contexto, elas acabam caindo em toda sorte de golpes, tá? Então, segundo a pesquisa do Data Senado, 24% dos brasileiros foram vítimas de algum tipo de golpe no ano de 2024, tá? Então, quantidade muito grande de gente. Estima-se que em 2024, 2,7 bilhões tenham sido perdidos somente com golpes via Pix. Então, meus amigos, ainda falta muito terreno para a gente estar mais robusto frente a essas tentativas de golpe que estão cada vez mais sofisticados, tá? Então, beleza, né? Falamos aqui sobre a expansão do acesso ao meio digital, atrativo financeiro e dificuldade de identificação. Então, o crime que é cometido pela internet é um crime que é um crime de maior dificuldade de investigação, não deixa tantos vestígios. E os criminosos, eles possuem uma estrutura que muitas vezes até superior aos órgãos de investigação, e isso faz com que eles consigam não serem identificados, tá bom? Então, vale muito a pena o custo, o benefício versus custo acaba sendo muito alto de cometer crimes pela internet, porque o retorno financeiro ele é considerável e a chance de ser identificado, de ser pego, a chance ela é pequena, tá bom? Fala aqui também sobre a sofisticação tecnológica dos criminosos, engenharia social, né, que é quando o indivíduo ele não entende que ele está participando de um golpe, ele cede algumas informações, né, ele cai na lábia, se assemelha aí ao estelionato, né? E aí algumas modalidades, né? O phishing ou phishing, né? Que tem a ver com pescaria, quando a pessoa, né, recebe aquela ligação de banco e fala assim, tem uma tentativa de compra no seu cartão de 10 mil reais, você pode me dar o seu número da sua conta e a sua senha, né? Isso aí é a pescaria, a pessoa, o criminoso buscar que própria vítima passe os seus dados para que seja possível o cometimento do crime, tá? E aí eu falo aqui também de ransomware, que está dentro dessa engenharia social, que é quando você clica em alguma coisa e aquilo toma conta do seu computador e passa a se exigir algum tipo de retorno, né? O criminoso ele faz algum tipo de chantagem, né? Que ele pede que seja dado um dinheiro ou seja feita alguma coisa para que seu computador seja bloqueado ou que algumas fotos suas não sejam divulgadas. Então, isso aí é o ransomware, é um software que é instalado no seu computador com o consentimento do próprio operador. E deepfake, né? Inclusive é um tema que a gente trabalha nos simulados, que é quando você pega a imagem de uma pessoa e coloca uma voz ou promove um vídeo que, embora seja a imagem da pessoa, é algo que a pessoa não disse ou não fez, tá? Então, todo mundo se lembra aí do comercial da Elis Regina, da Volkswagen, basicamente aquilo aí, inclusive aplicado às pessoas que já faleceram, tá? E aí lá, no final, aqui como último tópico, deixa eu colocar aqui no nosso slide, para ficar mais claro, inclusão digital sem educação tecnológica ou midiática. Então, a gente cobriu aqui esses pontos, tá? Creio que isso aqui seja suficiente para que você consiga redigir o seu primeiro parágrafo de introdução, seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos agora passar aqui para o tópico 2, tá? As principais atribuições da Polícia Federal no enfrentamento dos crimes cibernéticos. Meus amigos, passando ao largo aí de questões jurídicas, porque isso envolve a questão de competência
é uma questão eminentemente jurídica. É importante que nós saibamos que a Polícia Federal, ela sim tem competência para atuar nos crimes cibernéticos. E quando a gente pensa em competência, a gente precisa necessariamente nos remeter ao artigo 144, parágrafo 1º da Constituição, que trata sobre a competência da Polícia Federal. Embora isso seja disciplinado na legislação infraconstitucional, como, por exemplo, na Lei 10.446 de 2002, que trata de forma mais específica sobre a repercussão internacional ou interestadual, né, o que é essa repercussão, ela disciplina esse tema. É importante que nós nos remetamos sempre ao artigo 144, e é um conselho que eu dou para vocês. Se vocês tiverem que escolher um repertório para sua prova discursiva, que vocês decorem o artigo 144 da Constituição, porque quase sempre você vai conseguir encaixar, tá? Você vai conseguir encaixar quase sempre num tema, não vou nem falar relacionado à PF, num tema relacionado à segurança pública, tá, meus amigos? Então, mesmo que seja sobre democracia, cidadania, aqueles temas que já caíram, inclusive, 2 vezes, uma vez para a gente em 2018 e para todos os cargos em 2022, né? Democracia, segurança pública, tudo isso você consegue empregar como repertório o artigo 144 da Constituição. E aí, especificamente sobre a Polícia Federal, se não me engano, 144, parágrafo 1º, né? Então, beleza, pessoal, a Polícia Federal, ela tem competência, mas, óbvio, é uma competência, vamos falar assim, residual. Porque, em regra, a competência para fiscalizar crimes é das polícias civis, né? O âmbito é da Justiça Estadual. Mas, quando o crime, ele envolve, e aí é que a gente vai para o slide, né? Quando as infrações penais são cometidas contra a ordem política, social ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas, por exemplo, invadem os computadores do Banco Central, tá? Ou empresas públicas, assim como outras informações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Meus amigos, os crimes que são cometidos pela internet têm como quase uma característica intrínseca o fato de serem interestaduais, né? Então a internet, ela não tem beiras, ela não tem limite. Uma foto de pornografia infantil que foi tirada numa cidade X, ela pode se espalhar no mundo todo. E quando isso acontece, a competência da Polícia Federal, ela é atraída, né? De acordo com o dispositivo que fala sobre a repercussão interestadual ou internacional. Tem julgado do STF, se não me engano, tema 339 de 2015, que fala sobre o tema e estabelece uma série de requisitos e tal, mas foge o nosso escopo. É importante que vocês saibam que a Polícia Federal tem essa atribuição. E essa atribuição tem sido tratada de uma forma muito particular, muito especial pela Polícia Federal, como nós vamos ver aqui no próximo slide. Bem, olha só, além da base legal, a PF estabeleceu diretrizes institucionais e estruturas especializadas para enfrentar a criminalidade cibernética. Um exemplo, e talvez o maior deles, seja a criação da Unidade Especial de de Investigação de Crimes Cibernéticos, a UEICC. Meus amigos, essa unidade é como se fosse uma grande central, que reúne uma série de informações sobre crimes cibernéticos. É uma parceria público-privada, tá? E ela tem como características básicas a especialização e a integração. Então, diversos órgãos colaboram com informações e se reúnem, né? Se reúnem num determinado ponto, diversas informações que permitem atacar o crime de uma forma mais sistematizada. Porque imagine que todas as polícias estaduais fossem, né, um crime que é interestadual, né? Imagine todas as polícias civis, né, tentando investigar um pedacinho daquele crime, sem uma integração, a possibilidade de você chegar na raiz do problema, na organização criminosa, ela é muito pequena. Então, os crimes cometidos pela internet, eles exigem uma integração, uma centralização, porque senão fica todo mundo batendo cabeça e não chega em lugar nenhum. Inclusive, esse tema está cada vez mais em voga, meus amigos. Não é à toa que a PEC da Segurança Pública fala sobre isso. Eu falei sobre isso na análise de edital. A PEC da Segurança Pública, ela reconhece cada vez mais o caráter transestadual
interestadual e transnacional dos crimes. Todos os crimes, né? O crime organizado hoje é uma instituição mundial, então não adianta você ficar fiscalizando um pedaço do crime, né? Você tem que tentar reunir tudo num lugar só para que consiga chegar a algum lugar, beleza? Bem, o sistema Tentáculos que está aqui, que é um sistema que é uma decorrência dessa necessidade, da mesma necessidade que criou a UEICC, tá? O sistema Tentáculos é uma plataforma em que se conta com a informação depositada pelos bancos, depositada pelas polícias civis, e ela versa praticamente exclusivamente, né, sobre os crimes ocorridos contra as instituições financeiras ou no âmbito das instituições financeiras e os crimes conexos a eles, tá? Então, o sistema Tentáculos é um desdobramento disso aí, basicamente sobre as fraudes bancárias, como consta aqui no nosso slide. Proveniente de diversos bancos, tá? Então, um sistema que, inclusive, conta com a participação da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, conta com aqueles bancos maiores, né? Utilizando uma linguagem apropriada. Então, conta com aqueles bancos maiores, Itaú, Bradesco e por aí vai, tá? E esses bancos, eles depositam as informações e, inclusive, o maior avanço desse sistema ocorreu em 2024 com a integração do sistema às polícias civis estaduais, beleza? E por último eu coloco aqui o canal Comunica PF, que é o canal para comunicação de crimes cibernéticos. Então, se vocês tiverem curiosidade de entrar lá, vocês vão ver, né? Então, você entra lá, primeiro pop-up que pula é o crime contra o INSS, que foi, não sei se contra o INSS, né? Mas o crime que foi cometido contra os aposentados e pensionistas do INSS, né? Que a primeira pergunta é se você quer falar sobre esse crime. E aí, digamos, você passe disso aí, tem lá diversas possibilidades. Crimes contra a fauna, flora, mineração ilegal, crimes ambientais, corrupção, todo o escopo que é tratado pela PF. Então, existe essa plataforma específica para você comunicar os crimes cibernéticos, tá bom? Beleza, esse foi o tópico mais cascudo, né, que poderia ensejar alguma dificuldade. Vamos agora para o terceiro tópico, que eu acredito seja mais tranquilo, tá? Inclusive, a gente vai passar por ele mais rápido. Os desafios enfrentados, né? Os desafios, eles são muitos, né, pessoal? Questões tecnológicas e limitações legais e estruturais. Descompasso entre a evolução tecnológica e a legislação vigente. Meus amigos, o crime, ele não tem lei, né? Não tem lei. Então, enquanto a PF, ela é submetida ao princípio da legalidade, ao princípio do devido processo legal, todas aquelas garantias existentes na Constituição Federal, no Código Penal, no Código de Processo Penal, e por aí vai, o crime, ele não precisa obedecer nada disso, né? Não há crime sem prévia combinação legal, o crime não precisa obedecer nada disso. Então, muitas vezes, a gente está correndo atrás dos criminosos, né? E isso a gente pode ver, por exemplo, Lei Carolina Dickmann, Lei fulano de tal. Ou seja, primeiro ocorre o crime, depois vai haver um esforço legislativo para depois a gente ter uma apuração e investigação mais específica, né? Uma maior importância sendo dada ao tema, tá? Isso é prova de que os caras sempre chegam primeiro, né? Os caras chegam primeiro porque eles não precisam obedecer nada. Então, por exemplo, se a PF, digamos, supondo a PF está com grana, recebeu um grana para poder fazer um puta de um sistema, vai ter que obedecer às regras para licitação, né? As regras para compras e contratos na administração pública, e isso já emperra, né? E tem toda a questão do gasto público, né? Da qualidade do gasto, toda a burocracia existente para isso. Então, meus amigos, existe essa limitação que é da própria natureza da administração pública, beleza? E a questão também, né, tecnológica, os caras estão sempre na frente, os caras não precisam obedecer nada. Então, temos essa limitação, tá? Além disso, né, em paralelo, nós temos o uso das ferramentas sofisticadas. Quando fala em crime organizado, crime cibernético, sempre vai caber essa ideia de ferramentas que dificultam muito a identificação. Não é... Você precisa de uma estrutura que consiga ler, que consiga interpretar, que consiga chegar
que consiga desconstruir, né, a estrutura que é montada para cometimento desses crimes. Tá? E isso é uma dificuldade tecnológica. Capacitação de pessoal efetivo especializado. Né? Inclusive, essa dificuldade ela está sendo mitigada com a aquisição, né, com a admissão dos senhores muito em breve, tá? Que vão chegar aí com conhecimento sofisticado em informática, de acordo com o que consta lá no edital. Né? Isso, então, o edital ele é um reflexo da demanda da Polícia Federal. Tá? Não está ali de sacanagem, porque a Polícia Federal precisa de alguém que tenha esse conhecimento, porque a gente está pensando como ela vai empregar essas pessoas. Tá? Então, por isso que eu acho que o crime cibernético é um tema muito bom, porque inclusive vem estampado no seu edital, né? A necessidade de que se conheça, que se consiga transitar no meio digital, tá bom? Beleza? E do ponto de vista jurídico-processual, a cooperação internacional lenta. Meus amigos, tem a ver com isso que eu falei, tá? E aí entram várias jurisdições, né? Imagine, uma questão, ela é crime na Itália, não é na França, é no Brasil. E é um crime internacional. Existe uma dificuldade, legal. Existe a questão da territorialidade. Não, segundo o Brasil, o crime foi cometido no Brasil. Segundo a França, foi na França. Então, é uma dificuldade. Né? E também tem a questão burocrática. Imagine a burocracia de você assinar um acordo com outras instituições internacionais, né? Existem várias barreiras para isso, para poder ceder informação, para poder ter um trânsito livre. Se dentro do Brasil já é difícil, a gente, né, a galera, o pessoal que milita dentro do tema segurança pública, já fala dessa questão da falta de integração há décadas, né? Um dos problemas que é sempre lembrado nos fóruns de segurança pública. Imagine internacionalmente. Né? Então, é isso. Né? A gente tem essa dificuldade do ponto de vista jurídico processual. Meus amigos, já falei demais, mas faço questão de vir aqui e não simplesmente passar informação meia boca para vocês. Tá? Então, isso aqui é uma aula sobre o tema, que eu acho que a partir disso vocês conseguem desenvolver bastante coisa acerca dessa temática. Vamos ver agora a proposta de solução. Bem, o avanço acelerado da tecnologia no Brasil, isso aqui é um parágrafo introdutório, introdução ICL, introdução café com leite, tá, pessoal? Não existe aqui a introdução com apresentação de repertório sofisticado, né? Se vocês quiserem colocar, também não tem problema, mas é a introdução tranquila que o candidato ele consegue fazer a título de contextualização, tá bom? Ó, nesse contexto, né? O avanço acelerado da tecnologia digital no Brasil trouxe inúmeros benefícios à sociedade, né? Então, estou indo do geral, né, para o específico. Mas também abriu espaço para uma preocupante escalada dos crimes cibernéticos. Nesse contexto, a atuação da Polícia Federal, e eu boto PF aqui, a sigla, e eu posso usar a sigla livremente ao longo do texto, tá? Tornou-se cada vez mais estratégica, não apenas na repressão, mas também na prevenção desses delitos, que afetam cidadãos e instituições públicas e privadas. Beleza, pessoal, olha só, isso aqui é uma introdução bem tranquila, tá? Que serve apenas como uma contextualização. Agora que a gente vai começar a ganhar ponto no tema mesmo, né? Inicialmente, pontue-se que diversos fatores contribuem para o aumento expressivo dos crimes cibernéticos no Brasil, né? Que é o que foi pedido, né? Esse aqui é o nosso tópico. Em primeiro lugar, destaca-se a massificação do acesso à internet, à internet e dos dispositivos legais, que expôs um número crescente de pessoas e empresas a riscos cibernéticos sem um correspondente amadurecimento das práticas de segurança digital. Pessoal, aqui caberia até você falar um pouco, né, da Covid, que a Covid foi um acelerador, um catalisador nessa questão da inclusão digital, tá? Mas aí, Covid já são águas passadas, né, pessoal? Além disso, a fragilidade da cultura de proteção de dados pessoais entre brasileiros, evidenciada pelo uso de senhas fracas e pelo compartilhamento de informações, as pessoas, enfim, a internet, o Instagram é uma beleza, né? A pessoa, ela dá informação da vida dela, ela abre mão da intimidade de uma forma gratuita, não, né? Mas ela abre mão da intimidade dela e, assim, posta foto dos filhos, enfim, né? É outro tema esse aí. Torna o ambiente virtual especialmente vulnerável. Soma-se a isso a sofisticação das técnicas empregadas por criminosos que utilizam desde métodos clássicos, como a engenharia social, até ataques mais elaborados, como ransomware, aproveitando-se frequentemente da ausência de legislação robusta e de mecanismos de fiscalização eficientes, tá? Então, meus amigos, observem aí a articulação, o uso dos conectivos, né? Em primeiro lugar, além disso, né, que é uma ideia de adição em relação ao que foi dito anteriormente, soma-se a isso, mais uma vez, então aqui é uma enumeração mais estendida, né?
Vamos lá. Ademais, a PF possui atribuições específicas no enfrentamento aos crimes cibernéticos, conforme estabelecido pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional. De acordo com o 144, parágrafo 1º da Constituição, cabe à PF apurar infrações contra a ordem política, social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, bem como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, exige a repressão uniforme. Então, até aqui, pessoal, foi só reprodução do que está na Constituição, tá? Cadê aqui? Bem, então aqui eu já ganhei um ponto, tá? Só por saber o artigo 144. No âmbito dos crimes cibernéticos, isso inclui a investigação de delitos que afetam instituições federais, como ataques a sistemas governamentais, fraudes bancárias envolvendo instituições públicas e crimes que ultrapassam os limites de um único estado ou país. Além disso, a instituição é responsável por coordenar ações de cooperação internacional e investigações de crimes cibernéticos, dada a natureza transnacional de muitos desses delitos. Finalmente, entre os principais, e aí, pessoal, não precisa ter conclusão, mas a gente termina, né, com esses finalmente, por fim, né, porque inclusive esse é o padrão que é utilizado pela própria banca examinadora, tá? Entre os principais obstáculos, destaca-se a rápida evolução tecnológica, que exige constante atualização de recursos financeiros, bem como os investimentos contínuos em infraestrutura digital e ferramentas forenses avançadas. Outro sim, a multiplicidade de jurisdições e a natureza transnacional desses delitos dificultam o rastreamento de autores, demandando articulação com órgãos internacionais e a adequação da legislação para facilitar a cooperação jurídica. Por fim, né, aqui eu estou finalizando o meu último parágrafo. Há desafios internos relacionados à limitação orçamentária, eu nem falei isso, tá? Mas é uma ideia que é sempre válida. Todo ano a gente tem contingenciamento na administração pública e há carência de profissionais especializados em áreas como ciência de dados e criptografia. Meus amigos, é isso. Contem comigo aí nessa caminhada, tá? Estarei aqui com vocês durante os nossos simulados. Espero que vocês tenham praticado, espero que vocês tenham gostado. Vou procurar trazer não só temas relacionados à Polícia Federal, também como outros temas. Não está no histórico da PF serem cobrados temas que não sejam afetos à Polícia Federal. Mas, eventualmente, eu posso vir aqui e falar um pouco sobre BETS, sobre proibição de celulares nas escolas, que são temas que estão muito em voga e que, se caírem, vão pegar muita gente de calça curta, beleza? É isso. Tamo junto. Até a próxima. Forte abraço.